Olá, boa tarde pessoal, boa tarde a todos, pessoal que está chegando agora. Como todas as sextas-feiras, às 18 horas, a gente se prepara para uma live da CAEM. E o que é a live da CAEM? É um bate-papo muito gostoso, contando a história, um pouquinho da história das escolas filiadas CAEM e de seus diretores. Sempre muito papo útil, produtivo, além da gente conhecer um pouquinho da história musical de cada uma dessas escolas filiadas e de seus diretores, de seus gestores. Hoje nós vamos trazer um colega muito bacana, ele é de Minas Gerais, de BH, então ele vai contar um pouquinho dessa história, dos desafios e da sua própria vida musical, como é que foi que ele entrou na carreira musical. Então eu vou convidar aqui para estar com a gente a escola Ritmar de Minas Gerais, né? E quem vai representar é o seu gestor, o Nascimento. Então vamos ver, ele já deve estar por aí. Olá, boa tarde. Tudo jóia por aí, Jaime? Tudo jóia, Valéria? Como estão as coisas por aí também? Também tudo ótimo, tudo muita alegria, muita expectativa, muita vibração positiva, né? Para que tudo esteja melhorando a cada dia. Mas, inicialmente, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar conosco e pela sua disponibilidade de contar um pouquinho da sua história e da história da sua escola aqui para os colegas. Muito obrigada, então, por estar conosco. Ok, isso, eu que agradeço o convite e vai ser um prazer enorme poder falar um pouco, né, da Ritmar, um pouco da nossa história e Isso compartilhar aí. isso aí. Muito bom. É assim, gente, para quem está chegando, então eu já falei que toda sexta-feira é uma live da CAIM. E nem todos os colegas, né, estão às vezes disponíveis nesse horário. A gente sabe que muita gente dá aula, né, inclusive nesse horário. Mas as nossas lives estão disponíveis no canal @CAIM Oficial no YouTube e você pode assistir no horário e no dia que você quiser. Mas vamos lá, Jaime. Conta um pouquinho para mim primeiro do Jaime, depois a gente vai falar da escola. Como é que você se enfronhou no meio musical? Foi uma experiência de família? Foi um desejo? Foi um acaso? Conta um pouquinho de você e da sua entrada na vida musical, desde estudante até agora profissional. Legal. Sou Jair Nascimento, tenho 33 anos e minha trajetória com a música ela começou quando eu tinha 8 anos. Eu mudei de uma cidade, eu morava em BH e mudei para uma cidade próxima aqui que chama Betim. E lá eu tive uma pessoa que me auxiliou, né? Ele me introduziu no mundo da música, que foi o Mário. Um senhor bem simplesinho, sabe? Tocava aquele violão de roça, ele fabricava violão também, um violão mais caipira, né? Dizendo assim. E ali eu realmente encontrei todo o meu aporte, uma criança que às vezes estava num lugar novo, toda experiência nova, ele conseguiu me mostrar um mundo novo da música. E por ali eu comecei a me envolver é, é, na vida, né, dentro da música, dentro da linguagem musical. E por aí eu começou, ele era de uma igreja também, uma igreja pequena lá, e eu comecei a tocar com ele lá. Como a maioria de nós músicos, né, começamos na igreja, e comecei com violão. Eu lembro que era eu e mais duas pessoas, tinha dois Diegos que estavam comigo, e eu era sempre o mais esforçado, aquele eu não tinha violão, os outros meninos tinham violão, e era tudo um pouco mais difícil, mais suado. Mas eu realmente me apropriei naquele momento daquilo, achei que era tudo que eu tinha e fui com a minha vida toda para desenvolver. E fui desenvolvendo. Com 16 anos, eu, num projeto numa rua de casa, tinha uma escola infantil, e a moça pediu para me tocar com eles numa festa de final de ano na escola. E ali eu descobri que era isso que eu queria fazer para minha vida toda. Porque a Que legal. experiência de sala de aula foi algo fantástico, assim. Aquele primeiro contato com aquelas crianças de 5 4 anos, aquilo eu falei assim, gente, é aqui que eu estou e é aqui que eu quero ficar. E foi, né? Que É, legal.
Em 2009, eu já tinha formado no ensino médio, tinha completado 18 anos, trabalhei 2 anos como telemarketing, operador telemarketing, e em 2009 eu comecei a dar aula numa escola chamada Recanto do Saber. E foi legal a entrada nessa escola, que foi bem interessante, que eu fiz um curso no Sesc. O Sesc ele deu um curso aqui de bandinhas de escola de música, e a diretora dessa escola participou desse curso também e procurou, né, o professor do curso, alguém que poderia dar aula na escola dela. E aí ele falou assim, ó, tem um rapaz aqui que está fazendo curso junto com você, que sim, ele é bem empolgado, pode ser que dê certo. E aí eu cheguei lá, eu lembro na reunião com a Alessandra, ela me deu um macacão verde, eu tenho esse macacão até hoje, com um Ah, sapinho aqui do lado e um chapéu. Esse chapéu tipo verde, assim, bem longo. E falou assim, ó, tá as turmas aí para você e vamos embora. E aí eu desenvolvi tudo de música lá no Recanto Saber. Foi uma das que, experiências. que faixa etária que eram essas crianças? Era de 1 ano a 5 anos. Meu Deus do céu! De 1 a 5 anos, você caiu, como eu digo assim, de paraquedas praticamente, né? Exatamente. E assim, eu falei assim, olha, vamos aprender. E eu não tinha formação nessa época, o que eu tinha era o curso do Josine, algumas experiências de ensino de música, e aí eu fui estudar, porque realmente eu falei assim, é algo novo e eu preciso realmente crescer nessa área. E aí comecei a fazer alguns outros cursos de ensino, mas até então ainda eu não tinha uma formação acadêmica que me possibilitasse realmente estar ali dentro de sala de aula. Mas depois eu fiz aquele, esqueci o nome, mas aqui em Minas Gerais a gente tem um certificado que o Estado dá que você pode dar aula em escolas particulares, em escola pública. Na época eu fiz esse documento e aí me possibilitou também, né, legalmente, a estar lá na escola e fomos caminhando, estudando muito, lendo muito, buscando muitas experiências que tinha. Na época, em 2009, a gente não tinha ainda a educação musical como um mercado visionário, né? Você tinha poucas pessoas de referência no mercado, mas não tinha assim tanta acessibilidade como nós temos hoje. Perfeito. E em 2011 eu sofri um acidente de carro. E em 2011 eu já dava aula em 5, 6 escolas, já tinha já uma experiência bem bacana, já estava bastante aqui conhecido no mercado de Belo Horizonte como professor de musicalização. E eu sofri um acidente de carro que eu fiquei em coma. Fiquei em coma por 21 dias e aí tive embolia gordurosa. Como é que chama? Embolia gordurosa. A gordura do osso, eu tinha uma fratura de fêmur, ela foi para o cérebro. E aí eu tive que ficar em coma. E aí nesse período, foi o período mais assim, que eu digo que eu realmente senti que eu era amado. Eu recebi das escolas que eu dava aula cartinhas dos alunos. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu tinha uma cesta que todas as escolas fizeram, e nas cestas tinha chocolate, biscoito, bombom, Que delícia. aquelas caixinhas de rolo que você rola assim, de mensagens. E ali eu vi que realmente eu estava no caminho certo, né, de estar no mundo da música. E Que acho coisa. que, sim, E me conta uma coisa, e você teve que fazer alguma cirurgia? Como é que foi o processo de recuperação dessa séria lesão que você teve, né? sim. Eu tive a fratura de fêmur, né, e eu tive depois realmente fazer uma correção da fratura, eu tenho uma haste femoral, tanto que essas mudanças de temperatura que está tendo esse ano, acho que nunca antes teve essas. Aqui, por exemplo, eu moro na região metropolitana, essas mudanças bruscas, né, de temperatura. Às vezes tem dia aqui que tá sol, no outro dia já tá frio, de 12, 13 graus. É verdade. E isso impacta realmente. Quem tem essas hastes femorais sabe como que dói, né, muito. Mas eu fiquei em coma.
E aí, depois de 21 dias, eu recuperei. Foi tão uma história emocionante, porque a minha mãe, ela conta que eu no coma lá, o médico disse que eu tinha que voltar naquele dia do coma, que eu poderia ter lesão. E ela chorou, e a lágrima dela caiu aqui, assim, no meu olho. E aí eu abri o olho, fiquei um tempo com o olho aberto, e depois eu fechei o olho. E aí, a partir disso, eu comecei a recuperar. E, assim, é umas coisas que a gente passa e a gente não entende o porquê, né? Nossa, que E, emocionante, Jaime. Que sim, emocionante isso, né? Só quem passa para saber. exato. E eu, Nossa, assim, eu falo que a minha vida toda sempre foi para fazer bem aos outros, sabe? Procurar fazer diferença na vida dos outros. Sempre eu falei disso, de buscar ser diferente, né? E quando eu estava naquela situação de precisar, né, de alguém, ali eu vi que o quanto que a gente é amado, né? E por pessoas que às vezes a gente nem imagina que está próximo, ou às vezes não está muito próximo da gente, e quanto Deus nos ama, né? exatamente, exatamente. O quanto nós somos importantes para ele. É verdade. E foi, e aí eu entendi, né? Já estava nas escolas já desde 2009. Eu falei assim, olha, agora eu preciso realmente formalizar todo esse processo, porque eu estava nas escolas, eu tinha já um conhecimento, o pessoal conhecia meu trabalho em Belo Horizonte, mas eu não tinha uma formação. E aí eu fui estudar, fazer licenciatura em música no Isabella Hendricks, aqui, né, na escola, uma das 3 escolas de música que tem em Belo Horizonte. Hoje esse curso ele não existe mais, né? Ele acabou tem acho que 2 anos, devido à pandemia também. Acabou que a crise agravou lá na faculdade. E aí eu cheguei lá, tudo que eu via, né, nas aulas, eu falei assim, gente, eu já faço isso. Só que não tinha nome, né? É interessante porque a gente fazia, eu fazia, mas eu não tinha um nome científico, eu não tinha uma pedagogia. E aí, assim, foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu realmente me senti em casa lá na faculdade e agregou demais. E Entendi. foi atuando com já o projeto que eu já tinha de ter. Eu sempre tive o sonho de ter escolas de música espalhadas por todo o Brasil. Isso lá em 2016, 2006, com as aulas lá com os meninos de 4 anos, na primeira vez que eu entrei. E foi. Cheguei em 2012, 2013. Em 2012 eu entrei no Isabela, 2013 foi meu primeiro ano. Em 2014, a gente estava fazendo um projeto na escola e a gente, né, eu e alguns amigos, a gente falando sobre escola de música. Que nome que a gente poderia ter se caso a gente tivesse escola de música? E aí, numa conversa assim, meio que informal, a gente chegou num nome legal que era o Ritmar, né? E aí começa a nascer a história da Ritmar aí, que ela já existia, porque eu já dava aula em outras escolas, mas a Ritmar ela começou a nascer de um projeto onde a gente pensando como que eu poderia colocar no nome de uma escola de música tudo que a música oferece. E aí veio o Ritmar com esse H bem ali no ar. Então, eu ia te perguntar, me conta, o que é esse H no meio do ritmar? E é no ritmar depois do M, né? Exatamente. Na verdade, a Da gente onde tem um surgiu esse rit, H? isso, o hit de ritmo, o M de melodia e o ar de harmonia. Então a gente tem Ah, esses 3 elementos da música, que é o que compõe realmente a música, né? que bacana. Eu nunca mais vou errar a grafia agora, porque é a harmonia. Porque assim, é que nem temos um colega nosso que tem talentos também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ele tem um H também. E eu sempre ficava, onde que é? Até ele me explicar toda a filosofia, né? E aí eu também não esqueci mais aonde é o H. O seu agora também não vou mais errar, não. Pode ter certeza. Porque é de harmonia, né? Isso, Muito exatamente. legal. Me conta uma coisa. Você falou, né? Só para a gente poder alinhar a conversa, você nasceu no interior de Minas. Que cidade mesmo você falou? Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte. Eu sou Belo Ah, você nasceu em Horizontino, Belo Horizonte. Depois você foi para para Betim, que é uma cidade próxima aqui. Betim, sim, sim. Ah, eu entendi, tá. E depois você voltou para BH. Voltei para BH
E as cidades são cidades bem próximas, né? São o quê? 50 minutos, talvez, de uma à outra. E aí depois eu, dando aula em Belo Horizonte, eu me instalei em Belo Horizonte como educador musical. Então, Que todo o bacana. conhecimento é lá em Belo Horizonte. Eu acredito que aí, por aí, você tenha sido um dos precursores de musicalização infantil, né? Porque embora agora, nesse momento, né, a gente até fez uma pesquisa aí com o pessoal sobre a musicalização, é uma coisa que está multiplicando, né? Os pais estão vendo a importância da musicalização infantil para a criança, mas quando você começou, não tinha esse olhar. E assim, tinha gente que falava assim, eu não gosto de dar aula para criança, não tenho paciência com criança, enfim. Era um mercado que praticamente não existia, era muito novo. Hoje Sim. você entra no Instagram, qualquer coisa, meu, tá todo mundo dando aula de musicalização. Você não sabe nem de onde apareceu tanta gente de repente, né? E sabe-se Deus que conteúdo essas pessoas estão passando, porque tem muito aventureiro no caminho, né, Jaime? Sim, sim. E isso é uma responsabilidade porque a gente está lidando com formação humana. E quando realmente em 2009, quando eu adentrei nesse universo da musicalização infantil, era muito pouco conhecido o trabalho do educador musical, principalmente na primeira infância. O que eu tinha de referência até então em Belo Horizonte era o trabalho da Cecília Cavalieri, né? E da Betânia Parisi, que também ela já vem desde as antigas, né? Com esse trabalho muito sólido. Mas educador musical em escolas particulares existiam muito poucos. Eu lembro que na época eu fiz um trabalho de até mesmo de faculdade de pesquisa e a maioria das escolas não oferecia música por entender que não era uma coisa importante dentro da grade. E aí, quando se tornou lei, veio aquele fomento, né, aquela busca, né, por profissionais e Exato. realmente o mercado aqueceu. E isso é uma preocupação muito grande também na questão da formação dos profissionais. Ser Exato. educador ser educador de música não é cantar musiquinhas, né? A gente tem muito hoje isso de, às vezes, profissionais já vêm com fundamentos que às vezes, é fácil. É um trabalho que ele requer um conhecimento muito grande sobre planejamento, Exato. desenvolvimento, construção de um trabalho, porque você trabalha com crianças pequenas, você tem que ter um início, meio e fim, tem todo um desenvolvimento. E todo esse processo, ele realmente requer do profissional que está ali inserido todo um conhecimento realmente do que ele está fazendo. E essa é uma Exato. preocupação nossa também. Eu vou até citar aqui um exemplo. Você falou de musiquinha, é isso mesmo. Eu tenho muito medo desse pessoal que fica fazendo musiquinha para criança e não tem uma bagagem pedagógica, né? Enfim, não tem base para poder saber para onde está indo, da onde veio, né? E um exemplo que eu acredito que foi positivo é isso. Você conhece o Palavra Cantada, eles estão assim muito importantes, mas eles não têm um viés pedagógico, né? Eles têm um viés musical positivo, né? Do mensagens bacanas, positivas, músicas acessíveis à criança. O que eles fizeram? Eles queriam usar o nome deles e linkar com educação, mas eles contrataram uma pessoa, né? No caso, uma das consultoras foi a Berenice de Almeida, que é acadêmica, tudo mais. Sim, Berenice vai fazer um material didático em cima do repertório que eles usavam. Isso sim é uma coisa consciente. E não simplesmente ficar fazendo musiquinha da água vem do rio, enfim, nada nada pedagógico, né? Ou nada construtivo. Bacana, é entretenimento positivo, tudo bem. Mas até falar que é educação musical infantil é uma estrada muito longa, tem uma distância muito grande. E você falando isso, Valéria, é interessante porque quando eu estava. Eu tenho até alguns vídeos de alunos meus que hoje devem estar com 10, 12 anos, Sim, de trabalho que eu exercia lá e sem ter um conhecimento de faculdade, porque eu sempre estudei, gostei muito de ler, de estudar, e uma coisa é a gente ler e outra coisa é a gente vivenciar e entender o que a gente está fazendo.
Eu sempre Perfeito. busquei entender e saber como que é o processo das coisas. E eu tenho um aluno que eu não esqueço, que é o Vitor Luiz, acho que é Luiz alguma coisa, eu não me lembro. Que numa aula de criação, ele estava compondo músicas, e eu sempre busquei esse processo criativo dos meninos. Depois, na faculdade, eu fui entender o que, que eu estava fazendo, sobre os processos. E isso é uma coisa muito interessante, porque hoje a gente tem uma gama de informações na internet. O que em 2009 a gente não tinha. Então você Exato. tinha que estudar, você tinha que correr. Hoje, talvez eu acredito que o advento da internet também, ele é positivo, mas também ele meio que trouxe as coisas de maneira muito facilitada. Então, se eu quero uma atividade musical, eu busco ela ali no Google, porque lá tem. Se eu quero isso, lá no Google tem. E eu não estudo, eu não procuro conhecer, eu não procuro. Mas o que eu acho muito importante, aproveitando esse parênteses que a gente fez, é que o profissional, independente de pegar, eu acho que é válido, como você falou, né? Tem pegar isso, pegar aquilo. Mas se o profissional que está pegando esse material no Google, que está procurando alguma coisa, não tiver uma bagagem, ele vai pegar qualquer coisa, entendeu? Cadê o filtro? Esse profissional precisa ter conhecimento para poder ter acesso, ou pelo menos filtrar o que realmente é bom, o que é qualquer coisa e o que não serve de jeito nenhum, né? Porque é como todo mundo fala na internet, tem coisa boa, ruim e tem lixo, né? Então, se você não está preparado, se você não tem uma bagagem que te possibilite selecionar o que é bacana, o que é útil e de boa qualidade, quer dizer, você está perdido, né? E aí você vai jogar seu nome no lixo por conta, sem saber, né, o que aconteceu. Bom, você também não é só pegar, não. Você precisa ter bagagem, precisa ter filtro, precisa peneirar o que resolve, o que serve, o que tem qualidade, o que tem a ver com o viés que você está trabalhando musicalmente com seus alunos, né? Isso é legal assim, um alento para nós é que aqui, pelo menos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a gente tem uma turma muito estudiosa, né? Propriamente falando da Betânia, tem uma equipe lá no CNI, que é a escola aqui do FMG, muito legal. A gente hoje tem aqui um celeiro de educadores musicais que realmente tem feito um trabalho incrível. Nós temos o Vini, o Frase, nós temos a Aline Carneiro, foi minha professora também lá no Isabela e é uma referência muito grande nessa questão da aprendizagem musical na primeira infância. Então, assim, isso é um alento para nós, porque realmente o pessoal tem procurado também conhecer, estudar. Hoje a musicoterapia, ela tem tido um papel também importantíssimo, né? Nessa questão também da formação, e tem caminhado junto também, né? Com a música da primeira infância. E igual você tá falando aí sobre convencer o aluno. Isso às vezes é até mesmo o papel do professor que ele é referência. Porque é uma coisa que eu sempre aprendi, como você ensina. A minha preocupação sempre não foi em métodos. Eu não trabalho muito em nossa escola aqui, depois que eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente está estudando, trabalhando, desenvolvendo um método, mas um método focado totalmente em aprendizagem e não em desenvolvimento. Porque quando você foca em aprendizagem, você traz o aluno para aquilo que ele tem e fala, olha, o que você tem consegue fazer muita coisa com isso. Na música isso é válido, isso é importante. Então, assim, essa é a nossa caminhada aí, né, Valéria? É verdade. E eu vou pegar um gancho que o Sérgio falou, aí, Sim, né, da internet. Essa semana eu tive numa escola aqui que chama Companhia das Cordas, aqui em São Paulo, e nós estávamos conversando sobre, né, as aulas online e tudo mais. E é um olhar que a gente deve ter que, na realidade, essas aulas, assim, elas são um start, né? Não vou falar das crianças pequenas, vou falar agora dos jovens. Ela é um start, mas se esse aluno que começa, de repente, a dedilhar alguma coisa no violão, fazer 2, 3 acordes, ele vai perceber o quão limitado ele vai ficar se ele não sair da internet. Então, tem um lado bom, sabe? Ele vai na internet, vai fazer alguma coisa e ele vai perceber que ali ele tem limite.
Então chega um ponto que ele precisa procurar uma escola, sabe, Sérgio? E foi um olhar que a gente bateu papo, estava batendo papo com o Maurício lá da Cia das Cordas, e ele também tem essa visão, né? A gente, num primeiro momento, acha que a internet está pegando o nosso aluno, mas não, ela é limitada, as pessoas que estão lá também são limitadas, porque ninguém vai ficar dando aula de graça ou por uma mensalidade pequenininha, né? Não rola, né? Não rola mesmo. Então, o cara vai fazer aquele feijão com arroz ali, o máximo, ele coloca uma saladinha no máximo, e aí, o que acontece? Esse aluno, se ele realmente quer tocar e quer se aprimorar, ele vai procurar uma escola de música, né? E outra coisa muito importante que está acontecendo nesse momento é o interesse desses alunos na aula presencial. O online foi uma maneira de sobrevivermos, né? Foi uma, vamos falar assim, a única opção que nos restou para poder continuar trabalhando. Mas hoje voltamos e cada vez mais vamos valorizar o presencial, o olho no olho, o toque, principalmente para a musicalização, não é verdade, Jaime? Sim, é verdade. E aí, até já subindo um pouco, né, das idades, eu sempre falei, a música ela precisa do calor humano, né? Não tem como você fazer música, tem como sim, né? Hoje existe até músicas feitas por computador, mas a aprendizagem ela precisa do outro, ela precisa ali de você ter uma pessoa, um tete a tete, esse contato para o desenvolvimento ele se torne satisfatório. Então eu acredito também, como você falou, Valéria, que a internet ela é o gatilho, né? Exato, gatilho, boa. Ela é o gatilho para que o aluno ele vê ali, nossa, está todo mundo tocando, eu preciso tocar. Ele vai, ele fomenta isso, agora eu preciso procurar uma escola. E nós, como diretores, nós também temos que ter esse olhar, porque realmente hoje não tem como mais fugir da internet. Não tem como a gente falar, olha, nossa escola ela não só atende o público presencial. Acho que essa modalidade de escola, de prestação de serviços, né, de serviço, ela realmente está caindo em desuso. Hoje nós temos esse modelo híbrido e nós temos que estar dessa maneira. E é Exato. isso. É. Bom, nós falamos então um pouquinho do seu lado musical, a gente conheceu a sua história um pouco, né? Uma pincelada aí da sua vida. Linda trajetória, por sinal, parabéns, né? Um educador musical por princípios. É isso aí. Bom, aí foi 2014 que nasceu a Ritmar, é isso? Isso, a Ritmar, ela nasce em 2014 com o nome, e em 2015 eu registro esse nome e abro a empresa. Então, em Perfeito. 2015 eu abri a empresa, né, com o nome de... inicialmente a ideia da Ritmar era ser uma escola com vários cursos, além da música, tanto que o nome inicial era Escola Integrada de Artes Ritmar. Ok. Sempre esse foi o objetivo. E aí eu começo a realmente utilizar o nome, não mais Jaime Educador, mas sim Empresa Ritmar. E aí em 2014, a escola no qual eu atendi em Contagem, que é a Escola Cristã de Contagem, ela me permite alugar uma sala lá e abrir a escola. Então, a primeira unidade da Ritmar, ela foi num porãozinho de uma escola regular. Entendo. E começamos nesse porão, e aí cresceu, foi realmente uma demanda muito grande. E ali eu começo a entender que eu precisava, além de ser educador, precisava de ter um olhar empreendedor, um olhar realmente diferenciado para a minha empresa. Eu já não olho mais a Ritmar como Jaime professor, já olho a Ritmar como uma empresa que tem todo um espaço pela frente. É um desafio, né, Jaime? Porque, assim, o amor pela educação é muito grande. Mas, por outro lado, se você não fizer uma gestão adequada, você não vai poder ser um educador, porque as coisas não vão acontecer, né? Então, começam os desafios. A parte educacional, a parte pedagógica, você já tinha dentro de você já tinha essa bagagem que você construiu na sua vida. E aí vem o desafio de ser um gestor. Você alugou, como você falou, um espaço menor, né, em Contagem, onde você falou que conseguia pagar um aluguel, embaixo de uma escola regular. Bom, não é fácil, né, Jaime? Porque, assim,
é gerir mensalidade, é adequar valor, num primeiro momento fazer só tudo, né? Se a gente tem que fazer desde a manutenção da escola até a cobrança, a divulgação da aula, enfim. Começando com esse olhar múltiplo da sua empresa, aonde foi que você falou, nossa, essa pedra me pegou aqui? Onde foi que você sentiu maior dificuldade na sua empresa? Dificuldade, na verdade, assim, foi nos começos. Eu acho que sempre os começos são mais difíceis, né? E eles devem ser sempre os mais valorizados. É, Em 2015, eu estava com a Ritmar, né, lá na Escola Cristã de Contagem, e a escola, ela faliu. A escola realmente teve um problema administrativo, e aí eu vim dar aula no colégio aqui em Nova Lima, onde nós hoje estamos. Foi em 2016. E aí houve uma demanda de mercado aqui, porque é uma região de condomínios, e não havia escola de música. Na verdade, um lugar ainda bem, assim, bem Oceano Azul, porque na verdade, quando eu comecei aqui não tinha nada. Não tinha entendi. padaria direito, não tinha supermercado. Era realmente uma região de residências de condomínios. E o mercado aqui estava pedindo muito, uma escola de música, uma escola de música. Olha, por que que você não dá aula nas residências? Eu quero meu filho. E aí foi interessante porque foi o mercado me pedindo, foi os pais, a comunidade me pedindo. E aí eu tomei um passo mais desafiador. Eu aluguei um espaço maior aqui. E aí foi no início de 2017, já fazendo essa preparação. E em julho de 2017 a gente abre a escola, já com a Ritmar, escola de música, já com todo um aparato diferenciado e com cara de escola. Mas essa Entendi. escola era uma sala de 30 metros, com as divisórias, e aí foi realmente um desafio muito grande, né? Assim, de começar, de falar assim, ó, nós estamos aqui para atender vocês como empresa, e não como mais só o Jaime educador. Entendi. É uma situação, é um desafio muito grande. Agora, nesse momento que você abre a Ritmar em Nova Lima, né? Que você cedia a Ritmar em Nova Lima, com mais salas de aula, você precisou contratar ou chamar colegas para outros instrumentos? Tá. Também era um desafio. Chamar colegas, por quê? Né? Ainda mais que você é um educador, por princípio, você tinha que fazer uma avaliação para ver se ele trabalhava de acordo com seu pensamento, com sua filosofia e com a sua bagagem. Isso daí doeu também, porque às vezes tem um colega que chega e fala, eu posso dar aula para você, mas o negócio não bate. Como é que foi a contratação de colegas? E é legal que você já sabe já exatamente o que que a gente passa, né, Valéria? É, Não tem como. A Camila Nascimento, ela foi uma colega de faculdade. E eu, quando eu fui terminar meu TCC, essa escola, o Recanto do Saber, eu precisei de me ausentar lá por 6 meses. E aí eu falei assim, Camila, vem dar aula. Eu falei, já, mano, você dá aula, eu falei, assim, eu vou te ensinar. E aí, ó, Zé, vou levar seu queijo. aí sim, eu também quero queijo, hein? Ó, tô esperando a próxima reunião da CAEM pra gente levar o queijo para todo mundo. Olha, em julho vai ter Caém, hein? Pode preparar. Ó, estou esperançoso. E aí eu chamei a Camila, mas ela realmente foi legal, porque eu já tinha já treinado ela, já tinha alinhado ela dentro daquilo que era a minha proposta, mas realmente hoje eu vejo que o maior desafio é lidar com profissionais, com professores. E isso, não sei se é unânime, se pode dizer que é unânime, mas é um desafio muito grande. Hoje, assim, Verdade. é, às vezes, igual, por exemplo, a gente já tem uma filosofia, a escola já tem um caminhar, chega uma pessoa que ela tem um conhecimento também e fala, não, eu ensino desse jeito. E até mesmo assim, hoje a gente está com uma filosofia na escola que a gente busca profissionais que atendam o perfil da escola. E o mercado hoje, por mais que ele tá aquecido, ele hoje está meio que
faltando profissionais. Hoje, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, você não tem profissionais de canto. É uma coisa impressionante. Hoje, por exemplo, um professor de canto você não encontra assim facilmente no mercado. Eu vou fazer um parênteses. Sim. Não é uma situação sua ou de BH isolada. Então, é uma situação que ela vem decorrente da pandemia. Né? Eu vou generalizar, mas é assim, as escolas foram para as aulas online. Consequentemente, os professores começaram a dar aula online, a grande massa. E aí o aluno que era da escola, de repente, começa a ficar direto com o professor, deixando a escola de lado. Então, esse é um momento um pouco complicado, que a gente ainda vai ter aí, acredito que mais um semestre em cima disso, porque os professores ficaram acomodados, né, dando aula em casa, às vezes direto para o aluno, sem ter a interface da escola. Até fizemos a matéria, não sei se você chegou a ler no Tom, que a gente falou, lar docilar, que os professores não queriam voltar para a escola. É uma realidade. Mas, conforme estudos de colegas, e aqui eu cito o nome do Turi Colura, que é um pianista italiano, que estava no Brasil, agora está morando em Portugal, onde ele fala que esse professor, por mais preparado que ele seja musicalmente, ele não tem a expertise da escola em termos de gestão, de marketing e até de amarrar o aluno. Então, ele viu uma vida... logicamente que existem professores que vivem disso, tudo bem, mas que essa massa, no máximo mais 6 meses, eles vão voltar para as escolas, porque ele perde um aluno, ele não é como a escola que está fazendo campanha de marketing para captação. Então, ele não tem como repor. Então, isso, daqui médio prazo, esses professores vão voltar. Então, essa ausência ou essa falta de profissionais, no momento, é geral. Eles estão por aí dando tiro em carreira solo. Mas daqui a pouco eles voltam e vai ter muita gente pedindo, por favor, deixa eu dar aula na sua escola. E você falando uma coisa assim, é interessante porque eu sou educador, mas eu me especializei em gestão. Fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, fiz o curso do Sebrae do Empretec, que hoje eu indico para todos os empreendedores. O professor chega aqui e fala, eu quero abrir uma escola. Fala, a primeira coisa que tem que fazer é o Empretec. Porque isso é verdade, Sérgio. O Empretec hoje, só depois a gente fala, né, da questão do Sérgio, o Empretec hoje ele vai trabalhar o comportamento empreendedor. O profissional, o professor de música, ele tem o comportamento de professor, né? Exato. E o comportamento empreendedor, de gestão, de planejamento, de captação, de conhecimento de marketing, tudo isso realmente ele precisa, né? Ou a pessoa que está nela precisa desse conhecimento. E que é uma coisa que senão você não alcança assim, ó. Agora nessa pandemia eu vou virar. Não é dessa maneira. E Exatamente. é uma esperança nossa realmente, mas eu vejo também essas aventuras que está acontecendo, também é até bom para as escolas, porque a gente vai poder também selecionar e adequar o nosso, igual, por exemplo, o nosso caso aqui esse ano, a gente realmente teve um ano muito, muito bom, mesmo sendo pandemia, a escola ela cresceu, né? A gente nunca teve tantos alunos como a gente teve nesse período agora de pandemia, isso foi muito bem bacana. E a gente pode entender como que é o profissional que a gente precisa hoje no mercado, para estar na escola. Então, isso é uma coisa que a gente tem levado também muito a sério também, né? Muito bacana mesmo. Fizemos esse parênteses aí, então, você citou, né, dos professores, hoje a escassez, isso é um período que nós estamos passando, né? Primeiro período que nós sofremos foi a adaptação para o online, depois foi o vislumbre de carreira solo dos professores, agora a gente tem mais essa etapa aí de transformação de mercado mesmo, né? Mas, como pesquisa que nós fizemos, mais de 90% das matrículas agora, vamos falar de 6 meses para cá, são só presenciais, mais de 90%. Né? Os alunos não querem aulas online. A gente percebe, por exemplo, tem dois
dos plataformas de aulas online, tem uma que está pegando o professor aí para dar aula de plataforma, né? O cara não quer nem saber o currículo do professor. Tá? Você sabe tocar? Venha ser nosso professor. Você imagina como é que é a metodologia de um negócio desse, né? É de arrepiar. Mas essas coisas têm vida curta. Então, a gente fazendo um trabalho sério, baseado em confiança, em qualidade, em bom serviço, é isso aí. Mas vamos voltar. Você está falando do Empretec, que você se profissionalizou, não só como educador, que era a sua primeira bagagem, mas também na parte de gestão. E aí a gente estava conversando sobre como é difícil selecionar professor. E vamos daí para frente, conta um pouco mais das suas dificuldades e também do transpor essas dificuldades. Sim. Eu vejo, igual, por exemplo, aqui na Let's Play, porque é outra escola que a gente está desenvolvendo também. Mas na Ritmar, a pandemia foi um fator interessante e a gente sempre teve uma filosofia aqui, Valéria, que é nunca ficar parado. A nossa escola, todo ano a gente tem que inovar em alguma coisa, tem que fazer algo novo. E quando veio a pandemia, né, em março de 2019, 2020, perdão, a gente tinha uma perspectiva de crescimento naquele ano muito favorável, a gente estava com as matrículas muito bacanas, e aí veio no dia 17, né, aqui em Belo Horizonte, em Nova Lima, teve o lockdown no dia 17 de março, parou tudo. E aí ficou aquela coisa, né? Vamos para o online, vamos, né, para a internet, como que vai ser, como é aquele preparo. E aí eu tive um período aqui na escola que a gente parou em uma semana, né? Realmente. Mas e foi o período que eu tive para pensar e falar assim, o que que a gente pode fazer de diferente? E que eu sei que a maioria não vai fazer. Naquela época a gente ainda não tinha os protocolos sanitários, a gente só sabia que estava todo mundo em casa por causa da pandemia e precisava dos cuidados, né, de maneira bem rígida. E aí a gente começou a atender em domicílio. Fomos para a casa do cliente. Por quê? O pai, com uma semana com os meninos em casa, já ficaram assim, gente, eu preciso dar atividade para os meus meninos aqui em casa. Verdade. E aí fomos, e foi legal porque aí a gente conseguiu manter uma outra coisa também bem bacana aqui na escola, é que a nossa modalidade de pagamento ela é recorrente. Então isso favorece a fidelidade dos clientes e a estabilidade de matrículas. Então a gente acaba que a gente tem a matrícula o ano inteiro e a gente não preocupa muito com essas questões de o cliente vai sair tudo. A nossa evasão ela é muito pequena. E aí fomos para casa dos clientes com todos os cuidados, claro, né? Naquele período a gente teve um protocolo muito rígido na escola. Lembro até naquela época que eu te procurei. Eu não sei se você lembra. Eu falava, Valéria, como é que tá em São Paulo? Você já tem já algum protocolo, alguma coisa? Já pode abrir, não pode abrir? E aí a gente atendeu na casa do cliente, e como a gente está numa região de muito domicílio, né, de muitos condomínios, foi muito bacana, foi um sucesso. E aí que a escola conseguiu realmente assim sobreviver de maneiras. A gente contratou profissionais. Eu lembro que a gente chegou, tinha uns 13 professores, a gente chegou a contratar mais 7 para ter 20 profissionais na escola. Ah, Ficamos que com 20. Então, assim, foi muito bacana, foi uma coisa muito. Foi uma aventura, na verdade, né? Claro que eu sempre faço os planejamentos, eu calculo os riscos, isso é importante para o gestor, né? E aí eu estou falando não como professor, mas como gestor. Mas eu entendi que naquele momento era o momento da gente tomar essa iniciativa de atender o cliente em casa. E é uma coisa que hoje também está mais latente, né? O profissional hoje ele consegue ter essa mobilidade de atender o cliente na casa, até mesmo com o advento da pandemia, o pessoal às vezes não quer sair muito, e ver um serviço que a gente abriu que veio para ficar. Então a gente começou, por exemplo, a atender outros países na modalidade online, mas a gente começou a atender também outras cidades daqui da região. Que legal, que Sim, bacana. Nossa, Jamê, muito interessante. O que eu acho que foi muito positivo, né? Acho que vale como um conselho para todos, né? Você deu uma parada,
para poder refletir, né? Você não ligou o automático e falou, bom, amanhã é online. Não. Você deu um reset, se reposicionou para poder oferecer alguma coisa diferente. E eu vou fazer um parênteses aí. Esse diferente que você fez e que foi muito bem sucedido, né, é importante para sempre, né? Não é só na pandemia. Toda hora a escola tem que se reposicionar, seja através de material didático, seja através da estrutura da escola, seja com eventos, porque o aluno precisa de motivação, né? A gente sabe, né? O ser humano, você tem que ficar cutucando para ele não perder a motivação, senão ele começa a cair na mesmice, de novo aquela mesma coisa, não, não. Então ele já espera, né? Principalmente agora virada de ano, gente. É muito importante vocês redecorarem a escola, mudar as coisas de lugar, mudar de cor, enfim, tudo. E se tiver ainda mais alguma coisa na parte pedagógica para incrementar, mais uma atividade de aula, isso é muito importante. E os eventos, gente. O pessoal está morrendo de saudade de evento. Quem é o aluno que fala que não gosta de palco? Isso é da boca para fora, pode ser timidez, mas eles não resistem a um palco, nem que seja um banquinho e um violão, gente. É muito Sim. importante, né? É muito importante. E falando em evento, Jaime, conta para mim. Vocês fizeram audição, foi online, presencial? Conta aí como é que foi esse oba-oba de final de ano. E aí, é aquilo que eu te falei da inovação. Nós somos, por natureza, uma escola inovadora. Em 2020, que não podia, né, nenhum evento, a gente fez um videoclipe. Que Então, a gente bacana. pegou os meninos, aqui tem uma lagoa, fizemos a gravação na casa deles, fizemos a gravação da música aqui na escola e fomos, né, no final fazer uma roda gigante, né, com todos os alunos da escola, ou em sua maioria lá nessa orla da lagoa, daquela música Can't Stop the Feeling. Quem quiser depois assistir, tá até lá no nosso canal no YouTube, né, a música do Justin Timberlake. E foi muito legal. Esse ano a gente, né, programou uma audição até com um olhar diferenciado, né, com o tema We Hope. E normalmente as nossas audições a gente fez, a primeira foi a audição da escola em 2017, foi uma audição inicial. Depois nós fizemos em 2018 clássicos do cinema. Em Opa, 2019 nós fizemos um musical que foi Sol no Mundo da Música, e aí contando a história da música, né, na visão da Sol, que era uma criança. E em 2020 fizemos o videoclipe e esse ano nós voltamos com a audição presencial, né, aqui na Fundação Dom Cabral. Foi um evento mais limitado, né? A gente fez, deu para 150 pessoas, mas foi muito bacana, com um tema bem assim sugestivo da época, né? We Hope. E que foi bacana. muito legal, foi um sucesso, assim, né? E eu falo que a importância dos eventos para as escolas. Às vezes a gente tem, por exemplo, eu não sei como que é em São Paulo, mas os eventos ele têm uma importância muito grande, que é a forma que a escola tem de mostrar o trabalho dela, não só para o pai, mas para a comunidade. É uma forma dela falar assim, olha, nós estamos aqui, né? Eu vi Exatamente. aqui no Alphaville, os eventos que mais assim gerem engajamento são os eventos da Ritmar. E por que disso? Porque os pais vão prestigiar as crianças, vão prestigiar, vão traz os colegas. Então é um evento que sempre ele traz essa questão do cunho familiar, né? E isso é importante para a escola ele entender, né, que não só o evento que é importantíssimo de shows, mas pensar em como a gente pode promover a escola, né, através de eventos. Às vezes eventos beneficentes, às vezes, igual, por exemplo, a gente tem agora, né, essa questão dos auxílios, né, lives com talvez lugares que talvez a música não poderia chegar, que eu acho isso interessante. Então, existe várias maneiras da gente alcançar, né, o público. E é isso. Eu acho que o evento ele tem que fazer parte, sim. Agora a gente está voltando com esses todos os cuidados. Estamos, né? Acredito que passando, que a gente tem que pensar positivo, né, Valéria? Não tem outra Exato. maneira da gente
levar a vida a não ser dentro da positividade Perfeito. e com tudo, né? Nossa, muito bacana todo esse seu posicionamento, né? É um posicionamento de empreendedor mesmo, né? Mas musical, você não perde esse lado humano, né? Que eu acho tão importante, né? A gente não pode perder esse lado humano. É, esse link que você fez com eventos e até de atividades beneficentes, né? Hoje está muito na moda. O evento é primordial. É uma satisfação para os pais, em termos de, olha, seu filho aprendeu isso aqui. É uma alegria para os alunos e fideliza também esses alunos, né? É muito importante isso daí. Então, eu acredito que a gente consegue realmente ter um feedback positivo deles, já esperando para o ano seguinte, né? Então, é importante isso daí. E outra coisa é o marketing orgânico, né, que a gente diz, porque só tem ponto positivo. Tem muito diretor que às vezes falava assim, mas eu só gasto na audição, só me dá trabalho, não reverte em matrícula. Eu falei, não faz mal, é uma propaganda que se paga, porque o teu aluno está ali, ele vai sair satisfeito, você suou, você sofreu, cansou, seus professores também. Mas isso não tem preço. É muito gratificante para todo mundo, né? Nós temos escolas, estava até falando com uma colega nossa de Porto Seguro, da Bahia, e eu estava vendo ela postando, eu falei, nossa, Eliane, quantas apresentações você está fazendo, né? Eu fiz 15, Valéria. Uau! Ela falou, eu falei, por quê? Como é que foi isso? Aí ela dividiu por professor para justamente poder fazer pequenos grupos, né? Então quem está fazendo presencial está com esse cuidado assim mesmo, como você falou, 150 pessoas. Ela também teve esse cuidado, então ela dividiu as apresentações por professor, assim, iam só aqueles alunos com seus familiares e ficou todo mundo feliz. Então é trabalho? Lógico que é trabalho, né? Mas no pain, no gain, né? Como é que a gente fala? Sem sofrimento não há ganho. Então você pense nisso, você está investindo no marketing orgânico e, além disso tudo, ainda está dando uma satisfação positiva para os seus alunos, né? Não tem como não fazer a apresentação, gente. Não dá para não fazer, Um né? exemplo disso é a Nicole, ela está com a gente desde 2017, quando a gente abriu a escola aqui. E cada ano você consegue ver a evolução do aluno, né? É impressionante. Esse ano ela cantou Lavigne Rose, Uh, o mundo chorou. A não. emoção é impressionante. Então, assim, é algo que e o pai, né, a Juliana, a mãe e o Aulos, eles vão vendo a evolução da criança que eles falam assim, eu quero mais. Eu quero ver qual vai ser a apresentação no próprio ano. Às vezes o gestor, né, o diretor, ele pensa assim, mas isso não vai converter em matrículas, mas converte em fidelidade. Porque Exatamente, exatamente. a grande questão das audições e dos eventos é a manutenção dos alunos que já estão. E, claro, com certeza a gente vai ter outros que virão, né? Mas eu acredito que o foco nas apresentações, é o que a gente foca aqui, é exatamente nisso. É de, olha, o trabalho que a gente fez, eu quero mostrar para os pais dos alunos que estão lá na escola, olha, a gente teve esse cuidado, foi assim, e isso gera uma coisa que a gente tem muito aqui, Valéria, que eu prezo muito, é essa relação estreita com o pai. Com A a nossa família, né? escola, exatamente, com a família. Eu tenho essa liberdade, os professores têm essa liberdade de ter o contato dos pais, de às vezes ligar, de dar um feliz aniversário, um feliz Natal. Isso eu acho que é muito importante, porque quando, por exemplo, né, uma família, um familiar vai pensar em cancelar alguma atividade, a última coisa que ele pensa em cancelar é a música, porque essa relação ela já está estabelecida, uma conexão tão legal ali que isso fomenta a nossa fidelidade com o cliente. Então, a gente preza muito assim, sabe? A gente é muito próximo dos pais e eu entendo que isso é positivo para a escola. Não tenha dúvida. Isso é muito positivo, Jaime. Se você cria esse vínculo, é bem como você falou. Vai ser a última coisa que esse pai vai pensar em tirar o filho da escola, porque o filho está feliz, o pai está feliz, está todo mundo feliz. Agora, caso contrário, se o aluno já está mais ou menos,
aí vai ser o primeiro a sair da lista. A hora que Exato. apertar um pouquinho a grana, ele sai correndo da escola. Então, assim, de antemão, eu já agradeço você pela sua transparência, né? Você foi muito transparente em tudo que você falou, na sua bagagem, no seu conhecimento, nas suas experiências, nas suas expertises, né? Isso foi muito bacana e enriquecedor. Então, eu já agradeço de antemão aqui e quero encontrá-lo em breve para dar um abraço, né? E vai ser uma delícia. Mas Vamos passo seguir. agora as palavras para você, para a sua reta final, deixando dicas aí para os nossos colegas diretores, né, que são gestores, são músicos e, acima de tudo, amam o que fazem. Então, meu muito obrigada ao Jaime, a Ritimar, desejando aqui um sucesso. Sorte eu não gosto. Eu gosto de desejar sucesso, porque eu acho que sorte é o acaso. E para quem trabalha, o acaso não existe, né? Então, eu desejo sucesso. E faço agora as palavras a você, que você possa deixar umas dicas bem bacanas para os colegas. Que bom, Valério. Muito obrigado, primeiramente, por tudo. Eu sempre fico no seu pé, né? Às vezes fico mais Mas estamos perdido. aí para isso. É assim. E obrigado por tudo, né? Pela confiança também, porque hoje a primeira coisa e a primeira dica que eu dou para os profissionais é busquem pessoas de referência, né? Hoje eu tenho Giovanni aqui em Belo Horizonte, que faz um trabalho incrível, pessoa que, sim, fantástico. E a gente tem que ter pessoas no qual a gente possa contar, né? E a CAEM hoje ela é esse suporte que diretor, gestor de escolas de música do Brasil inteiro tem. E eu falo isso com toda sinceridade. Por quê? Quando eu preciso, você sabe, Valéria, eu procuro, né, tenho minhas dúvidas, vou saber, porque eu sei que às vezes, né, a gente não sabe de tudo. Por mais que a gente estude, por mais que às vezes tenha experiências, a gente às vezes muitas vezes vai precisar de pessoas no qual a gente pode ter um conselho, pode buscar alguma referência. E acho que a dica mais importante que eu passo para todo mundo é: não perca a fé, não perca a esperança. Sempre olhe no copo cheio, porque o mundo hoje tudo tá tudo assim. E se a gente vai na vibe né, das situações, a gente vai perder a esperança, a gente vai ficar triste, a gente vai se abater. E é possível tudo isso acontecer, mas nunca perder a esperança, né? E o perder a esperança ele é um ato é uma ação, né? Uma frase que eu gosto muito, que esperar é caminhar. Às vezes, quando nós esperamos, e eu falo essa esperança no sentido de coisas melhores, ele é um passo também que nós estamos dando, né? Se movimentem, escolas, né, gestores, sempre pensem em inovação, pensem o que vocês podem fazer para agregar para os alunos, para os profissionais que estão inseridos na sua empresa. Eu sempre falo aqui com os professores que nós estamos no mesmo barco, e se o aluno cresce, o profissional cresce, a escola cresce. O crescimento ele é coletivo. Não existe dentro de uma empresa, e mais dentro de uma escola de música, o crescimento unilateral. Então é isso, né? São essas dicas. Eu tenho mais algum minuto? Posso falar mais alguma coisa? Pode sim. Ah, sim. Outras dicas que eu passo também, né? Especializar, de buscar inovação, buscar coisas novas, já falei isso também, né? Acho que é isso, Valéria. Eu fui Bom. muito feliz. Eu sou um cara tímido, não parece, mas eu tenho muita vergonha de aparecer em público. Nossa, não parece mesmo. Mas eu tenho muita vergonha sim, e eu fico muito feliz pelo convite, muito grato mesmo, de coração. E estou te esperando E eu você em maio aqui. vou sim. Maio, se Deus quiser, estarei aí. E eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a transparência, né? Porque às vezes as pessoas gostam de enfeitar o negócio, né? E falam coisas que às vezes não são reais ou não são vivências, né? E deu para perceber que foi tudo que você passou e a dedicação. Então fica aí, além dessas dicas do Jaime, eu achei muito forte também esse de pensar positivo. O copo está sempre meio cheio e a esperança se resume em fé, fé positiva. Coisa ruim vai estar sempre acontecendo. E se você valorizar o que de ruim está
Aliás, até o comentário ruim não deve ser feito, né? Coisa ruim a gente não precisa falar. A gente só deve comentar o que for bom, o que for positivo e o que possa agregar para o próximo e para o nosso coração, né? Nosso coração está cheio de coisa boa, a gente vai falar coisa boa. É verdade, isso é verdade. Então fica aqui, Jaime. Um sorriso lindo aí desse mineiro bacana aí, empreendedor, batalhador e cheio de esperança e de fé. Obrigada, Jaime, por tudo, por estar conosco, por apoiar a CAEM e junto a gente vai crescer muito. Um beijo Tá. grande para você, sucesso para Ritmar, um Natal abençoado a você e a toda a sua família, um 2022 com muita saúde e sucesso, como eu deixei aí para você. Amém, muito obrigado também, Valéria. E seu queijo vai estar te esperando aqui, tá? E aí depois você leva também Pode o deixar, queijinho lá pro Zé, porque ele já, ó, eu tô lembrando do meu queijo. pode deixar que eu trago para o Zé, sim, com certeza. É Tá isso aí, joia. gente. Obrigada, Jaime, obrigada, Ritmar, obrigada, pessoal de Minas aí, tão queridos a todos. E agora a gente vai fazer uma pausa nas nossas lives e voltamos ano que vem. Um beijo grande a todos. Boas festas. Jaime, mais uma vez, tudo de bom para você. Nossa, Feliz Natal. Feliz Natal!